Olá, este é o Minutos que Transformam, um programa devocional da Igreja Presbiteriana dos IPs. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos acompanhe nas demais redes sociais e compartilhe o nosso conteúdo para que outras pessoas sejam edificadas. O segundo livro de Samuel, capítulo 1, nos diz assim, verso 17: Pranteou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino ao arco, com o qual está escrito no livro dos justos. O verso 23, já dentro deste cântico, diz assim: Saul e Jonatas, queridos e amáveis, tanto na vida como na morte, não se separaram, eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Quando nós olhamos esse texto, assim, solto, talvez não comunique muita coisa para a gente. Mas aqui é uma lição preciosa. A forma madura como Davi lidou a vida inteira com o rei Saul. Davi, ainda muito jovem, havia sido ungido como o escolhido do Senhor para reinar. No entanto, quem ocupava o trono era Saul. E mesmo Davi tendo a consciência de que havia recebido a unção, ou seja, o símbolo que representava ser ele o escolhido de Deus, ainda assim, ele em momento algum quis o trono que era ocupado por Saul. Saul, por sua vez, duvidou disso. Em muitos momentos quis matar a Davi. Saul levantou os seus exércitos, seus soldados, para perseguirem Davi, para ir atrás de Davi e tirar a vida dele. É curioso ver que o filho de Saul, Jonatas, era o melhor amigo de Davi. Davi, então, teve maturidade para separar as coisas. Uma coisa é o rei que quer me matar, ou o homem que quer me matar. Outra coisa é o seu filho. Uma coisa é aquele que me persegue. Outra coisa é o rei da minha nação. Davi sabia entender qual era o seu papel. Escolhido pelo Senhor, mas para reinar no momento certo e na hora certa. Este é o momento que ele recebe a notícia da morte de Saul e de Jonatas. E ele vai lamentar, ele vai chorar. E vai compor uma canção e dar ordens para que toda a nação cantasse aquela canção. Ele não vai zombar do seu inimigo morto, ele não vai fazer qualquer movimento para desonrar a condição daquele que foi um rei para o seu povo, o primeiro rei de Israel. Pelo contrário, ele sabe elogiar e reconhecer os feitos bons e também as qualidades do seu adversário. Saul e Jonatas eram queridos, amáveis, mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. E eu e você? Como é que nós estamos lidando com os nossos inimigos? Por vezes a gente fica aí só falando mal, pensando e tramando coisa contra aqueles que se opõem a gente. E olha que às vezes eles nem são realmente os nossos inimigos. São pessoas que às vezes estão apenas a nos criticar de defeitos que são reais, de críticas que são justas, sinceras e que devem de fato ser direcionadas a nós. Mas por vezes, ao recebermos uma crítica, já olhamos a pessoa como se aquilo fosse algo terrível. Tá vendo aí? Esse é meu inimigo. Às vezes não, às vezes é uma pessoa que quer te ajudar. Às vezes é uma pessoa que quer apontar os seus defeitos, preocupados de fato com que você cresça, com que você melhore. Assim são os pais. E quantos são, por exemplo, os adolescentes que têm os seus pais como inimigos, quando na verdade estes apenas querem ensinar um caminho melhor. Às vezes estes são os nossos chefes. E quantos são aqueles que olham para a figura do patrão, para a figura do gerente, do encarregado, como se fosse um monstro, como se fosse alguém terrível, como se fosse alguém cruel demais. Sério que talvez muitas vezes estes apenas querem nos ajudar a crescer, a progredir, a acertar. Pois bem, saiba então identificar quem são os seus inimigos, saiba ver também as qualidades daqueles que de repente se opõem a você. Tenha maturidade diante das circunstâncias, das situações, saiba respeitar o tempo, saiba ser justo, honesto em todas as circunstâncias e não deseje o mal por aqueles que te perseguem. Pelo contrário, siga aquilo que Jesus nos ensina. Ore pelos seus inimigos, ore por aqueles que te perseguem. Saiba agir com maturidade diante das perseguições. E com certeza, a semelhança de Davi, você será grande, você será destacado entre os demais. O Senhor Jesus foi este que morreu na cruz
por nós, inimigos dele. Lembra que Paulo fala aos Romanos, no capítulo 5, que ele morreu por nós quando nós ainda éramos os seus inimigos. Difícil nós pensarmos nisso, né? Dar a nossa vida por pessoas que são inimigas, por pessoas que estão em oposição a nós. Isto mostra tamanha maturidade do nosso Cristo e principalmente o tamanho do amor dele por mim e por você. Que nós olhemos para aquilo que Cristo fez por nós, saibamos então orar pelos nossos inimigos e vivamos então para a glória deste Cristo que nos amou quando nós éramos inimigos dele, que morreu na cruz por nós, para que nós agora fôssemos chamados de filhos e amigos amados pelo Senhor. Que Deus te abençoe.